questões geopolíticas têm mexido muito com o mercado, e isso traz instabilidade, inclusive, para o agro. Então, este episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado é bastante oportuno, porque nós vamos falar sobre gestão de riscos de preços, e num momento como esse, é uma boa estratégia exatamente para conseguir reduzir um pouco os riscos que essas ações, por exemplo, essas medidas, acabam trazendo para os setores. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e a convidada de hoje é a Roberta Pafaro. Ela que é especialista em agronegócio e também em gestão de risco de commodities agrícolas. Ela já teve uma longa trajetória no mercado financeiro, de commodities agrícolas também, numa bolsa internacional, na Bolsa de Chicago, e ela vai ajudar a gente a entender um pouco desse contexto e como que essa volatilidade traz aí alguns riscos e prejuízos para o negócio rural, e também ajudar a gente a entender quais as estratégias, quais os melhores caminhos, como começar nesse mundo aí da gestão de riscos de preços e auxiliar um pouco na tomada de decisão dos produtores rurais para melhorar o ambiente de negócio e também a rentabilidade dos seus negócios. Então fica com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Roberta, seja bem-vinda ao Ouço Agro. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês e principalmente nesse momento tão incerto, com tanta turbulência, que a gente precisa realmente olhar atentamente e fazer as contas, né? Agora é um momento, né, tá bastante delicado, Roberta. A gente vê cada dia, às vezes sai mais do que uma notícia, e quem está no agro vê como isso realmente, no começo parecia que não chegaria no setor, e depois a gente foi vendo que realmente não só as questões dos Estados Unidos, mas também outros conflitos geopolíticos acabaram afetando de alguma forma e trazem essa instabilidade de preços e também um ambiente de incerteza em relação ao futuro, né? Os produtores rurais acabam fazendo o seu planejamento com antecedência, tomam a sua decisão de compra de insumos, de venda da produção, comercialização, enfim, investimento também, com base nesse cenário, e a gente está com um cenário bastante preocupante, tanto no ambiente econômico do Brasil como no internacional. Como que você tem visto isso afetando os mercados de commodity agrícola? Na verdade, Natália, atualmente a gente tem um cenário que, dentro dos parâmetros de oferta e demanda, eles estão saindo um pouco desse cenário. Antes da pandemia, a gente conseguia entender como o mercado se comportava. Então, quando a gente tem uma safra, a safra é grande, a gente tem realmente uma oferta maior e isso afeta os preços, óbvio, você tem uma oferta maior, o preço vai lá embaixo, e aí você consegue entender o melhor momento de negociar, às vezes segurar, ou às vezes vender antecipado, fazer um barter. Agora a gente tem um desafio muito grande, justamente por esse risco geopolítico. E esse risco geopolítico com o tarifaço, com guerras, a gente tem uma nova ordem de comércio internacional. E isso vai afetar também os preços. Mas além dos preços, eu gostaria de dizer que o mais importante é a margem. Então, quando a gente fala, nossa, como é que está o preço lá da soja em Chicago? Como que está o preço aqui na minha região no Mato Grosso, na minha região em Goiás? Como é que eu vou fazer essa precificação? Como é que eu vendo agora o seguro? Compro fertilizante agora? Como que está a relação de troca fertilizante e grãos? Mas, além de tudo isso, o mais importante é a margem. Vamos pensar na margem. É isso que vai segurar agora o produtor nesse cenário incerto que a gente tem pela frente. E quando fala de margem, o que é importante para o produtor conseguir aperfeiçoar, né, no seu processo de gestão, para que ele consiga conhecer e saber exatamente fazer uma gestão em cima de uma margem esperada e também diante desse cenário, que assim, como ele vai saber se ele vai tomar uma boa decisão? Aí eu até quero que você contextualize um pouco essa parte de gestão de risco de preço. O que é que a gente está falando quando fala em gestão de risco de preços? Muito bem. Gestão de riscos de preços nada mais é do que faz parte da comercialização. Então, como é que eu vou vender, em que momento eu vou vender a minha safra? Porque a gente produz muito bem. Então, temos uma produção de soja muito grande, estamos aumentando bastante na questão de milho, inclusive o consumo interno de milho. A gente tem próprio café, a gente tem aí os nossos principais produtos, algodão. Somos muito eficientes na produção, mas ainda falta o conhecimento na hora de comercializar, de vender, da porteira para fora.
Então, existem muitos mitos de falar, não, porque a trading, a empresa ali que eu estou vendendo, comercializando, está ganhando em cima da minha margem. Está comprando, mas está comprando mais barato. Está pagando muito barato na minha soja. Dessa maneira não dá, como que eu vou vender agora, porque esse valor que eles estão me pagando é muito abaixo, a cooperativa está me pagando muito abaixo do que o mercado aqui na minha região está valendo. Então, para a gente entender essa gestão de riscos de preços, a gente tem que olhar para 3 pontos, né? A gente tem um exemplo da soja. Eu digo que é o tripé da precificação. Como que é formado esse preço? Primeiro, a gente tem que olhar o dólar. O dólar, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque como é uma commodity, ou seja, é um bem negociado, é um produto negociado internacionalmente, ele também tem uma referência de preço internacional, que hoje é na Bolsa de Chicago, então ele é também transformado, é uma matéria-prima, o commodity é uma matéria-prima transformada em outros subprodutos. Então, por exemplo, a soja, ela é transformada em óleo de soja, ela vai para alimentação, ela vai para ração, ela vai para uma série de subprodutos. Então, quando a gente fala da soja, a precificação dela como commodity é feita em Chicago, mas ela é negociada aqui no Brasil. E quando ela é negociada aqui no Brasil, a gente tem a região, tem o preço da região. E como é formado esse preço? Referência Chicago, aí é mais ou menos esse prêmio da região. O que seria esse prêmio? É o quanto que aquela região paga mais ou paga menos. E isso, o peso maior é a logística, o frete. Então, quando a gente está numa safra cheia e que a gente tem uma demanda maior de caminhões, por exemplo, para levar essa soja para o porto, ou seja, fazer esse transporte, o frete sobe. Então, a valorização ali da soja daquela região vai cair, porque vai descontar esse transporte, que é um peso muito alto dentro dos preços das regiões. Então, e o dólar? Porque quando a gente negocia, a gente vende em dólar, com referência no mercado internacional, mas a gente recebe em reais. Então, quando o real está desvalorizado, a gente ganha mais reais por saca de soja. Quando a gente tem o lado oposto, a gente ganha menos. Como a gente tem agora uma desvalorização aí com relação ao real, enfim, né, o real acabou melhorando, tá, 5 e pouco, 5,46, ontem fechou nessa semana aí fechou com um valor bem abaixo do último ano. Então a gente começa a ver, só que quando a gente tem o real se desvalorizando e batendo aí R$6, como a gente já viu, é ótimo, você recebe mais dólares, mais reais por saca, mas ao mesmo tempo, quando você tem que comprar, a gente compra 80% dos nossos fertilizantes, a gente importa, a gente traz de outros países. Então, o custo também é alto. E voltando no que a gente falou, pensando nesse tripé da precificação, preço interno, que nada mais é que um negociado com um prêmio, Chicago, que é referência, esse prêmio que é um deságio ou um prêmio, diante desse valor, e o dólar. Pensando nesses 3, esse é o momento para eu vender, esse é o momento para eu negociar, pense na sua margem. Porque, às vezes, o teu valor, o valor para o produtor pode estar bom naquele momento, mas naquela região pode ser muito bom para ele negociar, mas não é o momento para ele vender porque a margem está abaixo do custo dele. Então, de novo, vamos fazer a lição de casa, a continha ali, entendeu? Quanto que eu gasto para produzir uma saca de soja? Esse é um primeiro passo, né, de ele saber qual que é o custo, para saber qual é o valor que ele venderia e que cobriria aquele custo, ou se é um momento que o mercado está baixo, mas para ele ter perdas menores, mas que ele vai ter que fazer uma comercialização, né? Mas por outro lado, ele tem que decidir também qual é a escala, para quem que ele vai fazer, como que ele vai fazer essa comercialização, se ele comercializa uma parte com a cooperativa, outra no mercado futuro, enfim, se é com a trading, como que ele faz os contratos dele, é um outro passo, né? Então, ele vê os custos, observa os seus custos, tem ali tudo na ponta do lápis, conhece a fundo aquilo e depois observa o mercado também. Mas você comentou sobre a referência de Chicago, e aí eu te pergunto, por que Chicago? Porque também tem contratos que os produtores conseguem negociar na Bolsa Brasileira, que a B3 tem contratos de milho, que inclusive é em reais, tem de café que é em dólar, tem de boi, enfim, acho que você pode falar um pouco melhor sobre isso, mas ainda assim a gente tem algumas referências no mercado internacional. Até num momento como esse, que a gente está falando bastante de Estados Unidos, eu acho que é bom até ter essa explicação de quando que a referência é no mercado internacional
ou como que o mercado internacional sofre uma interferência no mercado brasileiro até para fins de ferramentas de gestão de risco de preço, caso a opção seja fazer isso no mercado brasileiro. Muito bem. Nós temos aqui a Bolsa, a B3, que é uma possibilidade, inclusive o contrato de milho é um dos mais negociados. Então, o contrato de milho é muito interessante porque a precificação do milho, quando a gente tem a primeira safra, praticamente, ela é utilizada internamente. A segunda safra, que antes era a safrinha, mas agora já é uma safra inteira e às vezes até um pouco maior que a primeira. E ela mexe bastante com o mercado, inclusive, né? Já tem esperado uma depreciação nos preços no momento da entrada de safrinha no Brasil. Exatamente. Então, a gente deve ter uma demanda interna um pouco maior por conta do etanol de milho também. Então, o mercado interno não só para mercado de ração, mas também para mercado de etanol de milho deve ter uma demanda interna maior com relação ao milho. Mas essa segunda safra é uma segunda safra que tem uma exportação maior. Então, quando ela é exportada, ela tem uma referência no preço de Chicago. De novo, por conta de Chicago ser uma bolsa de 1848, foi quando começou lá atrás essa necessidade de negociação antecipada. Por que existe um mercado futuro? É justamente por isso, porque quando a gente tinha lá em 1848, quando os produtores já tinham, dali do cinturão agrícola dos Estados Unidos, eles acessavam Chicago porque tinham trens, já tinha toda a maneira de se locomover, tinha os rios, então eles utilizavam todas essas vias para acessar Chicago e eles negociavam os grãos lá. Porque ele tinha entrega física de produto? Era entrega física. Então eles levavam os grãos até lá para poder fazer essa negociação. E lá atrás, o que aconteceu? Na época de safra, muito grão, o preço ia lá embaixo. Na entre safra, o preço subia porque não tinha grão suficiente, não tinha gente vendendo naquele momento. E nisso, algumas pessoas, observando isso, porque os produtores muitos ficavam revoltados e jogavam o próprio milho ali no Lago Michigan e não levavam de volta, porque ficava muito abaixo do que eles precisavam receber, abaixo do custo deles de produção para poder vender. E falam, não vendiam. Vendo toda essa movimentação, algumas pessoas do mercado, inclusive eram médicos, eram pessoas que não estavam ligadas ao mercado diretamente, resolveram se reunir e falar, por que nós não negociamos antecipadamente e fechamos um preço antecipado para que esse preço não fique abaixo do custo de produção? E ele já negocia, ele já vai chegar, ele já vai ter vendido uma parte. E assim nasceu o contrato futuro. E quando a gente fala de hedge, nada mais é do que proteção. O hedge, a tradução literal da palavra, é, na verdade, cerca. Para que você tem uma cerca na tua casa? Então, justamente essa estratégia de vender antecipado, o mercado futuro do hedge, ele nasceu lá atrás. E a Bolsa de Chicago se tornou uma referência justamente por estar muito tempo no mercado e por ter essa liquidez. Então, hoje se negocia na Bolsa de Chicago cerca de 300 mil contratos de soja por dia, sendo que cada contrato tem o equivalente a 156 toneladas. Então, assim, é muita coisa, se você for pensar. Muito grande, é um volume muito mesmo, grande. Né? Então, assim, realmente você começa a pensar por que teve a liquidez lá atrás, tem essa liquidez. Então, por exemplo, eu vendi no contrato futuro, mas agora a minha margem já está ok, eu quero sair dessa posição. Você consegue sair dessa posição. E acho que a maior dificuldade no mercado interno hoje é você sair dessa posição. Você ter a sua contraparte. Porque dentro do mercado você precisa ter quem precisa proteger o risco de preço, tanto que ele suba ou que ele caia. Então, a própria indústria, quando vai comprar, ela está protegendo o seu preço subir, e o produtor está protegendo se o preço cair. Só que o outro lado, você precisa, para trazer liquidez para isso, você precisa ter fundos de investimento que vão tomar esse risco. Porque ambos esses lados querem se livrar desse risco. Você precisa do tomador de risco. E nisso são os investidores, são os fundos de investimento, são os bancos. Então, no mercado brasileiro, ainda falta esse apetite desses bancos e fundos de investimento entrarem para poder ajudar nessa liquidez e fazer o mercado brasileiro um pouco mais eficiente também. O que você explicou, o produtor ele consegue sair do contrato, né? Na verdade, ele não tem um risco de não conseguir sair do contrato. Mas essa liquidez que você comentou e explicou muito bem, ela talvez interfira um pouco na questão de preço, na negociação ali, né? Tipo, qual o preço que eu quero sair do mercado, e aí pode ser que comprometa um pouco por não ter tanta liquidez. Pode ser mais ou menos isso, né?
Exatamente, você consegue hoje sair do mercado, consegue negociar tranquilamente, como eu falei, o próprio contrato de milho da B3, ele é bem eficiente, o contrato de boi gordo, são mercados que refletem o valor negociado no mercado interno, como a gente conversou. Quando a gente vai exportar o milho, a gente leva como referência o preço que está em Chicago, porque a gente está olhando o mercado, o preço de formação de mercado com referência, né, o benchmark. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente negocia internamente e fica a safra aqui, o preço negociado na B3, ele é muito eficiente. É uma ferramenta principal que realmente a gente precisa utilizar mais, precisa se familiarizar mais com o mercado de futuros, o mercado de opções, o próprio produtor. E a liquidez, ela ajuda na hora de você conseguir sair e conseguir aquele valor que você precisa encerrar o contrato com mais rapidez. Porque você tem um outro lado, uma outra contraparte, lembra que eu falei para vocês, às vezes você tem o apetite daquele que quer realmente encerrar o contrato, porque ele está buscando centavos o que a gente chama de especulador, que é tão mal falado, mas ele é tão importante para o mercado, porque é ele que traz ele busca aqueles centavos. Para a operação dele, às vezes ele precisa de 2 centavos que seja, e a falta de liquidez pode fazer com que não chegue nesses 2 centavos, e aí o produtor não consegue encerrar uma posição por conta de 2 centavos. Ele vai conseguir encerrar, lógico que a Bolsa permite isso, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais para ele conseguir sair do mercado. Então, algumas posições não têm tanta liquidez, não tem tanta gente, na verdade, a liquidez é esse lado negociando, né? O lado do especulador e o lado do hedger, que é, na verdade, quem está protegendo os preços aí. E você comentou bastante algumas vezes sobre o contrato de milho da B3, que é o mais líquido, e isso é muito bom, né? Pensando em Brasil, porque a gente tem uma pulverização grande de produtores que cultivam milho, e por outro lado também é um contrato que dá para ser negociado por quem compra milho. Então, quando a gente fala da atividade pecuária, que alguns produtores de aves e suínos, por exemplo, não aqueles integrados, mas os independentes, e outros pecuaristas, produção de leite, eles não têm um contrato futuro para os seus produtos, para a venda dos seus produtos. Inclusive, a CNA atua por meio da Comissão Nacional de Pecuária de Leite para conseguir estabelecer um contrato futuro de leite, mas esse é um outro episódio, né? E um desafio grande também a gente falar sobre o lançamento de contratos, mas no caso do milho, daria para entrar a parte que vende e a parte que compra. Então, que bom que pelo menos no Brasil a gente tenha um contrato líquido que representa aí essa realidade e consegue ter uma ferramenta, né, que o produtor consiga utilizar. Sem dúvida, e é algo que movimenta muito não só a indústria de ração, mas agora também de etanol de milho. Então sim, a gente tem mais um mercado agora que mais vai um agente, precisar, né, no exatamente, mercado, que precisa dessa ferramenta e creio que pode utilizar esses instrumentos para se proteger dessa oscilação de preços que a gente vê com frequência quando temos também, lógico, toda a dinâmica da oferta e demanda, mas agora com impactos de todo esse momento de tensão comercial entre países e essa nova dinâmica que a gente pode ver pela frente. Ter mais um agente como esse, igual você falou, o crescimento do etanol de milho também dá mais liquidez. Então, temos um potencial aí de contrato de milho ficar ainda melhor? Eu creio que sim. Não tem uma mudança no contrato, né? Mas estar no mercado. Eu creio que existe a demanda, existe a possibilidade. Agora a gente precisa que essas pessoas que estão expostas ao milho, então a própria indústria de etanol de milho, a própria indústria de ração, todos precisam entender que necessitam de uma estratégia de gestão de riscos. Ter na mesa, porque a gente sempre teve muito milho no Brasil, e aí sempre fica aquela situação, olha, vamos fazer depois, a gente compra depois, a gente faz a negociação depois, e nesse depois pode ser que falte milho, pode ser que não tenha o milho disponível naquele valor que eles esperavam, e aí com isso, quem acaba pagando mais caro é a gente também. Porque, por exemplo, o frango, basicamente, quando a gente fala, por que a gente não tem um contrato de futuro de frango? Porque o frango, o preço dele é 60%, 70% milho. Então, se faltar milho no mercado e não tivermos para alimentar as aves, principalmente o frango, a gente vai sentir lá no mercado, quando comprar o frango vai estar mais caro. Então, é necessário que toda a cadeia do agro olhe com atenção para a gestão de riscos de preços.
como é que eles podem ter essa mesa, desenvolver essa análise, esse estudo, fazer uma análise de mercado, principalmente em momentos de risco geopolítico. Esses riscos que a gente fala que a gente vive uma recessão geopolítica de tanto impacto que pode causar aí esse novo momento de relações comerciais entre países. E o que você vê de oportunidade, Roberta, para tentar deixar bem palatável, assim, explicar para o produtor que tem interesse, claro que ele não vai começar de imediato, se ele ainda não faz, mas que ele tem interesse em começar? Agora a gente acabou de presenciar, né, um período de queda nos preços do milho, já que a gente está falando de milho aqui, com a safrinha no Brasil. A gente tem estimativas de aumento da produção de grãos para o Brasil, para a safra 25-26, por mais que a gente saiba que a concentração da produção de milho não está no milho verão, mas sim no safrinha. Mas também ainda há muita incerteza em relação ao cenário econômico, a gente já vê os custos subindo, puxados principalmente por fertilizantes, mas custos subindo para a próxima safra. E o ano de 2026, se a gente não sabe nem 2025, 26 ainda também pode ser um pouco complicado, instável, tanto em relação ao geopolítico como no Brasil, até porque é ano de eleição, então assim, isso também acaba tirando os holofotes um pouco de algumas coisas que poderiam ser tratadas no mercado, né, para o cenário mais político. Como que o produtor poderia tentar reduzir um pouco o seu risco diante de tantos fatores de risco que a gente comentou aqui no mercado de milho, por exemplo, no momento que a gente está? Fazer a lição de casa. Qual que é o momento? Olhar custo de produção. Qual que é o meu custo? Qual que é o maior custo? O meu custo é dolarizado? Eu tenho um risco maior na parte do câmbio? Porque eu vou ter que importar o fertilizante, eu vou ter que comprar o fertilizante, e o fertilizante está relacionado aí ao dólar, e isso vai ter um efeito maior dentro da minha propriedade. Então, eu sou um produtor de milho. Quais as oportunidades que eu tenho para vender esse milho? Eu consigo negociar? Então, vamos fazer a lição de casa, vamos voltar, colocar ali o custo de produção, identificar. Então, eu costumo falar que a gestão de riscos é um caminho de ida sem volta, porque o primeiro passo é identificar. Identifica, faz um raio-x de tudo que você gasta para produzir, dependente da indústria, se for a indústria que também precisa comprar grãos, o que eu preciso, qual o momento que eu preciso, quais são os meus maiores riscos, onde que eu já identifiquei nesses anos, o fertilizante é o que mais pesa para mim, o que mais pesa para mim é o que eu tenho que pagar um novo trator que eu comprei, o investimento que eu fiz, ou a necessidade de investir em sustentabilidade, qual que é a maior dificuldade? Então, primeiro, identificar. Depois que você identifica, você vai entrar naquele momento de desenhar toda a sua estratégia. Então, qual que é a minha estratégia agora? Eu já identifiquei, de acordo com os dados, então eu estou pegando esses dados e estou identificando que, olha, o meu maior risco hoje é um fertilizante mais caro, 20% mais caro do que eu já comprei, porque daí isso vai ter problema na minha margem, lembra que a gente falou lá na frente? Vai ter na minha margem na hora de venda, vai ser a minha margem que vai ficar 20% menor, então isso vai ter um impacto no meu rendimento. Identificou, foi lá, trabalhou com esses dados, trabalhou isso, aí a gente entra no plano de ação. Qual que é o plano de ação? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer uma venda futura de dólar? Vou travar o dólar? Não, eu preciso vender antecipado uma parte para quitar uma dívida, porque essa dívida, com os juros altos que a gente tem no Brasil agora, eles vão ficar muito mais caros se eu continuar com essa dívida. Então, eu vou vender antecipado uma parte no mercado físico e vou quitar essa dívida. Eu tenho uma flexibilidade, então eu vou fazer um contrato futuro, vou fazer uma venda futura para travar o meu preço. E é exatamente isso, porque lá na frente você sai dessa posição e você vai receber aquele dinheiro, mas você ainda tem o físico. E o físico você pode negociar depois, mas você está fazendo essa trava lá na frente para você ter o retorno financeiro e trabalhar a sua margem. Então é um processo de ida sem volta. Então vamos lá, identificar, trabalhar com esses dados. Então eu até falo os dados, mas é realmente ali da composição do custo, todos os itens, o que ele tem também, que você está falando da questão financeira, né? Às vezes não é só custo, mas ele olhar para o lado financeiro, exato, se ele tem uma dívida, enfim, todo esse combo, né, de contas. Fazer um plano de ação. Então é um processo de ida sem volta. E esse plano de ação, aí você vai identificar. Dentro do seu planejamento financeiro, como é que você vai vender melhor. Eu vendo agora?
eu vendo uma parte para pagar uma dívida, que isso vai melhorar o meu fluxo de caixa? Ou eu aguardo e vou fazer uma venda futura? E aí, de repente, você não pode fazer até um contrato de opções, que na verdade nada mais é que a gente fala que é um seguro de safra. A gente faz seguro de tantas coisas, mas é como se você paga um prêmio e você está protegido por aquele período. Falando de uma maneira muito simples. Mas o mercado está aí, são ferramentas que são acessíveis, e eu digo hoje que o que falta é o conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento, acho que esse que é um gargalo que eu digo para o produtor, ele precisa negociar agora? Ele precisa começar a negociar agora? A própria indústria vai começar no primeiro momento? Não. Vamos trabalhar primeiro nos custos, entender esse processo de ida, e então traçar uma estratégia. Porque quem não tiver uma estratégia vai passar por momentos muito difíceis nos próximos 12 meses. Porque a gente tem todo esse risco geopolítico, essa nova ordem de negociação comercial pelo mundo, né? E temos também um ano eleitoral, em 2026. Você sabia? Nos últimos 5 anos, a soja brasileira chegou a oscilar mais de 30% no preço em um único ciclo? Quem não tinha estratégias de proteção viu a margem sumir. Isso significa que decisões de venda mal calculadas podem comprometer meses de trabalho e investimento. Em tempos de incerteza, proteger o preço não é luxo, é sobrevivência. Com planejamento e ferramentas de gestão de risco, o produtor ganha previsibilidade e dorme mais tranquilo. Comece acompanhando o mercado com mais frequência e converse com seu consultor ou cooperativa sobre travas de preços e hedge. O futuro da sua rentabilidade começa agora. Roberto, a gente está praticamente chegando ao final aqui do nosso episódio. Eu quero fazer uma pergunta em 2. Uma pergunta para dupla resposta, porque a gente ouve falar bastante sobre o comparativo entre o perfil dos produtores brasileiros com operações do mercado futuro e de opções ser um pouco mais conservador em relação aos Estados Unidos, por exemplo. E é bom a gente aprender pelo exemplo. Então, uma pergunta: o que a gente poderia trazer do mercado americano e desse perfil do produtor americano para ser aplicado aqui como um exemplo, né, a ser seguido para cada vez mais operar no mercado futuro de opções, usando aí essas ferramentas de hedge, mas por outro lado, o que também você identifica que é muito diferente nos dois? Então, que não dá para a gente falar, lá funciona, mas aqui a realidade é diferente, pode ser que seja alguma questão no âmbito institucional mesmo, ou de como que é o mercado, as instituições financeiras aqui, não sei. Mas o que você traria, assim, de exemplos do mercado americano, por exemplo, norte-americano, que você vê que tem espaço para evoluir no Brasil? Primeiro ponto, Natália, muito bem colocado. Primeiro ponto, o produtor americano, ele sabe o custo dele em centavos. Então, eu fiz muitas viagens para o cinturão americano, com produtores do Brasil também, a gente teve essa troca, e conversando com esses produtores, eles falam exatamente qual é o seu custo de produção. Se você falar, olha, o meu custo para produzir uma saca de soja, por exemplo, ou uma saca de milho, ele vai falar, um exemplo remoto, tá? Mas ele vai falar $3,63. Então, ele fala exatamente o custo. E aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda tem um problema muito grande, que não tem essa mesma dinâmica. Então, quando você conversa com o produtor, ele fala, custa 63, entre 63 e 70 reais. Aí você fala, nossa, 7 reais, um exemplo, tá? Mas em 7 reais pode ser parte da margem dele para ele melhorar a rentabilidade dele. E esses 7 reais ficam perdidos, porque acho que ainda tem essa dificuldade. E hoje nós temos ferramentas, o mercado traz inovação na área de gestão também. Você consegue hoje, com aplicativos, você consegue realmente calcular esse custo e ir anotando, e você tem dados, são fazendas, são propriedades, até você fala pequeno, mas você fala, às vezes eu sou um pequeno produtor. Não, você é um grande produtor numa pequena propriedade. Então a gente precisa mudar essa visão, para que ele também consiga fazer essa gestão de riscos mais eficiente, porque senão ele vai ser engolido aí pelos maiores, porque vai entrar numa dificuldade financeira muito grande, que vai acabar ou arrendando a terra ou então vendendo mesmo a propriedade. Então, assim, de novo, temos que aprender isso com o produtor americano. Por um outro lado, o produtor americano, ele tem um conhecimento do mercado que é vasto. Então,
Muitas vezes eu chegava e conversava com os produtores e falava, como que você fez a sua negociação, o seu hedge? Não, eu fiz um contrato de opção assim, opção, né? Então, call, um put, né? Quase um especialista. Ele falava tanto que até eu me perdi às vezes, eu falava, nossa, mas ele fez tanta estratégia assim. Então, assim, eles têm um conhecimento muito grande. Para eles é mais fácil porque eles estão negociando em dólar? Sim. Nós temos um risco maior porque nós negociamos olhamos para o dólar e aqui estamos negociando em real e temos risco cambial? Sim, porém também temos a estratégia de poder utilizar o mercado interno, utilizar também a B3. Temos que olhar para a gestão de risco, porque hoje, com essa situação que a gente vive, realmente é essencial, não é algo mais que uma opção. Então, como é que a gente pode mudar esse mercado? Primeiro, aceitar os riscos, aquele processo de ida que eu já falei para vocês, que a gente já conversou um pouquinho, e então identificar qual é o meu próximo passo, o que eu vou fazer, como é que eu torno mais eficiente o meu negócio para aumentar a minha rentabilidade. E o mercado, ele propicia isso se você realmente trabalha com essas estratégias. E não precisa começar grande, é começar pequeno. A gente não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Então, existem diferenças. O mercado americano, mais um ponto, logística extremamente eficiente, nós temos um desafio muito grande por aqui. Nós temos também ferramentas como o barter, que nos Estados Unidos não tem, até porque eles não tinham necessidade de crédito, e no Brasil a gente tem, mas é uma ferramenta eficaz também nesse sentido de poder travar, é um hedge natural. Então, comparando, se a gente pensar os mercados, o que a gente tem que aprender com o americano é realmente fazer os nossos custos de uma maneira mais eficiente, entender o nosso custo de produção para poder vender melhor e conhecer melhor as estratégias do mercado, as ferramentas que o mercado oferece para a gente poder fazer essa gestão de riscos. Essa gestão de custos é até um caminho mais palpável para o produtor, né? Porque está mais próximo da realidade dele e hoje realmente tem ferramentas. A gente mesmo da CNA tem o projeto Campo Futuro, que vai levantar custos, reúne os produtores. Então é um momento também, pelo Brasil aí, inúmeras atividades agropecuárias, de estar ali explicando para o produtor o que é um acompanhamento, né, de custos de produção, o que é importante ele anotar e como que isso influencia no resultado. E tem esse lado também que você colocou dos norte-americanos lá, né, eles já sabem, fizeram várias estratégias, mas aqui tem um agente que é o operador, é quem vai estar operando ali para o produtor por meio das corretoras, para quando ele faz uma operação em bolsa, que vai dar orientações para ele, né? Eu acho que é bom a gente também tranquilizar de que o produtor não tem que imediato estar em um nível avançado sobre o mercado financeiro para nesse momento que ele fez o custo ele já saber exatamente qual é a estratégia que ele vai adotar, porque ele pode começar pequeno, né? Ele pode começar com um percentual menor da safra e ele tem com quem contar, né? Então esses produtores que começam, por onde eles começam e com quem que eles acabam contando quando eles querem e estão participando de um mercado futuro. Só para a gente terminar aqui e fechar essa ideia, né? Hoje, por exemplo, você não consegue acessar a bolsa diretamente, sempre tem um intermediário, porque a bolsa, quando vai cobrar chamada de margem, vai cobrar todo esse trâmite, ela vai através de um corretor. Então, hoje, o corretor, as corretoras, é que abrem contas e também para o produtor ou para a indústria, para quem for operar no mercado, e esse corretor é quem vai realmente ser o intermediário e vai auxiliar. De novo, não tem almoço grátis. Então, vai sim ter um custo embutido, mas esse custo pode reverter em uma margem melhor, um rendimento melhor, dependendo das estratégias. Não é para colocar todos os ovos numa cesta só, mas a gente consegue diversificar, e a diversificação realmente é a chave para uma gestão de riscos eficiente, e o corretor, ele é a pessoa responsável por isso. Lógico, o produtor muitas vezes está ocupado com a terra, está ocupado com o que tem que ser feito. Tranquilo, a gente tem possibilidade, hoje tem mulheres também que atuam junto, tem filhos, filhas, sucessores, então cada um pode ter uma responsabilidade dentro da propriedade, e sim, olhar atentamente para essa gestão de custos e entender como é que a gente pode utilizar as ferramentas do mercado para ser mais eficiente em termos de comercialização e de venda. A gente vê bastante essas mulheres que estão à frente da gestão e também os filhos que ficam no negócio, que se interessam mais e tem também uma facilidade de entender um pouco como que é esse mercado, acompanha também mais o mercado e realmente pode ser um fator que vai contribuir aí para a evolução
do setor produtivo no uso dessas ferramentas de rede, né? Sem dúvida, a gente já vê isso avançando bastante com essa nova geração que saiu para estudar, voltaram para as propriedades rurais, os filhos e filhas, e eles estão assumindo, então, um pouco essa inovação e também a gestão e administração da fazenda em termos de comercializar melhor. A gente ainda precisa comercializar melhor os nossos produtos agrícolas, as nossas commodities. Sim. Em meio a tanto desafio, né, Roberta, acaba que a gente esquece, mas comercialização ainda tem bastante coisa para avançar, né? Porque tem um leque bastante grande para diversificar a forma de comercialização pela produção rural. E acaba que o Brasil é bastante criativo, né? Em ferramentas ali de vendas coletivas, enfim, tem bastante ferramenta. E é importante que a gente tenha trazido esse assunto aqui para o podcast Ouço Agro, que é um canal para levar esse tipo de informação e para o produtor conseguir se atualizar cada vez mais do mercado e estar preparado para tomar decisões e buscar outras ferramentas como essa que a gente trouxe aqui. Então, quero te agradecer bastante por trazer informações e compartilhar com a gente a sua experiência com outros mercados e também com o mercado brasileiro, né, que deve auxiliar com certeza os produtores aí nos seus negócios no futuro. Obrigada. Natália, eu que agradeço o convite, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo podcast, e informação é sempre muito importante para que a gente possa trazer uma consciência maior em termos da necessidade de gestão de riscos em momentos tão incertos que vivemos agora. Roberta, muito obrigada. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.